Fala galera do Enem, estou passando aqui para a gente comentar um pouco sobre redação. A ideia seria dar algumas dicas aqui para vocês. Quem está no presencial, a gente já comentou essas dicas aqui, mas eu estou passando para deixar principalmente para você que não está no presencial, mas você está acompanhando online. Você viu que a gente começou a preparação da reta final agora, trazendo temas de redação. A gente vai ter um tema de redação a cada duas metas, né? Vai ter um tema ali para nortear. Qual que é a lógica aqui? A ideia é vocês treinarem, a gente treinar pelo menos uns 10 temas aí de redação até a prova. Principalmente para motivar você, a sua escrita, e segundo, para a gente também já ir trabalhando os possíveis temas, tá? Mas aí, para a gente produzir uma redação, se você tem mais dificuldade, ou até para aqueles que têm mais facilidade, eu vou trabalhar aqui com vocês, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos e dar algumas dicas com base nas redações dos anos anteriores, ou seja, a ideia seria que a gente olhar as redações nota 1000 dos últimos anos e observar qual foi a estratégia utilizada pelas pessoas que fizeram para a gente se inspirar nessas redações para escrever a nossa. Ou seja, se eles conseguiram 1000, a gente também consegue, ou seja, basta treinar. Se a gente captar a mensagem da maneira como eles construíram, não tem jeito. Sua nota tende a aumentar, certo? Pode até ser que não consiga 1000, mas sua nota tende a aumentar muito. Tive casos ano passado de alunos que eu acompanhei, por exemplo, que iniciou no nosso... Fiz algumas correções, a nota da redação inicialmente estava 420 e subiu no Enem mesmo, valendo, a pessoa acabou tirando 880. Então, é uma evolução muito bacana, muito legal, mas isso é estratégica. A redação é uma coisa estratégica, é a receita de bolo. Se inspire na redação nota 1000, aprenda com os caras da maneira que eles escreveram e vamos tentar traduzir nossa redação com refletir isso em nossa redação. Vamos olhar, por exemplo, como é que foi a redação de 2018. O tema era manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados na internet. Vamos ver como é que a galera escreveu esse tema aqui para a gente poder avançar. Essa aqui é de uma das alunas nota 1000 aí do Brasil, eu peguei na internet, da Lívia de Alencar, tá? Ela escreveu, então, tá aqui do lado o texto dela e eu aqui tem uma tradução, né? Só porque a resolução tá ruim, mas a gente consegue perceber, por exemplo, ela teve um cuidado de fazer uma letra bonita, tá, gente? Uma das primeiras coisas que eu recomendo para vocês, letra bonita, tente melhorar a sua letra, faça uma letra com capricho, por quê? Ganha ponto? Não ganha, porém, às vezes vai dificultar a leitura do examinador e ele vai ficar meio irritado e vai ter dificuldade da leitura, vai dificultar até mesmo o entendimento do que você quis dizer e às vezes você pode ser penalizado ali porque ele não entendeu o que você quis dizer por não entender sua letra. Então, o ideal é tentar caprichar a letra, então a gente precisa mesmo escrever. A gente está muito acostumado ali, teclar, sempre está teclando, a gente vai perdendo o hábito de escrever, a nossa letra vai ficando só o bagaço. E a ideia é você reativar a mão ali, a escrita, para que a gente consiga fazer um texto bacana. Eu destaco algumas estratégias aqui que a Lívia utilizou. Por exemplo, era a manipulação de dados na internet. Ela já começou falando assim, ó. Segundo fulano de tal. Então perceba que ela já chegou falando de alguém, citando alguém. Ela usou aqui Habermas, tá? O sociólogo Habermas denotou aqui que ela iniciou mencionando esse cara, tá? Normalmente, o cara que inicia citando alguém, ele normalmente fecha falando alguma coisa desse cara ou trabalhando algum conceito desse cara. Certo? Então é muito comum a gente encontrar nas redações nota 1000, quando ele inicia falando de um cara, ele fecha falando desse cara. Por isso que se você não quiser iniciar falando do cara aqui no começo e quiser fazer o contexto histórico, você pode falar do cara aqui no segundo parágrafo, como ela também fez. Então ela trouxe aqui um contexto histórico do Habermas. Então, segundo as ideias os meios de comunicação são fundamentais. O tema não envolve meios de comunicação, né? A questão de dados na internet, controle de dados, manipulação do... Então, envolve meio de comunicação. Ela trouxe uma citação que fala de meios de comunicação, tá? E aí ela trouxe isso para poder chegar no que ela quer, que é a questão da realidade, do desafio a ser resolvido, não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Então, nesse primeiro parágrafo, ela situou o tema
contextualizou, e aí ela, nessa última linha, ela remete que é um problema tanto para um desafio tanto para o poder público quanto para a sociedade. Ela ainda não diz qual é o problema e qual é a solução, porque isso ela vai falar no final aqui, ó, nesse último parágrafo aqui, ó. Então perceba que a estratégia dela foi chamar o Habermas aqui para poder falar da comunicação, para poder situar o termo e aí o assunto, para poder falar que isso é um problema. Ela já não iniciou falando que isso é um problema. E aqui ela meio que fez de certa forma, um contexto mínimo aqui histórico, mas foi mais em cima conceitual, em cima do Habermas. É muito comum a gente iniciar aqui com o contexto histórico, tá? Às vezes pode ser até mais fácil você iniciar como é que eram os meios de comunicação, como isso foi evoluindo, e aí depois você ir trabalhando em cima dessa manipulação. Perceba aqui no segundo parágrafo que ela falou, ó, no contexto relativo à manipulação do comportamento dos usuários, pode-se citar que... Olha que beleza a maneira como ela trabalha aqui, ó. No contexto relativo a, pode-se citar que. Então perceba a habilidade. Isso aqui você pode trabalhar sempre no seu parágrafo, trabalhar escritas mantendo isso aqui, ó. No contexto relativo a, seja qual for o assunto, pode-se citar que. Você pode usar isso o tempo inteiro. Você pode usar esse atualmente, já que ela quis colocar aqui o contexto atual. Veja que ela usou os conectivos de maneira muito, né, bem feita, bem colocada aqui. E aí ela vem falando também, ó, no segundo parágrafo, então ela veio falando e citou aqui, o histórico dela ficou mais no meio, na tese aqui, e ela falou da escola de Frankfurt, tá? E aí ela veio mais para baixo e aí já trouxe aqui o Steve Jobs, ó. Então ela veio aqui no contexto relativo a, e aqui ela veio, ademais é importante destacar que você pode trabalhar qualquer tema de redação com isso aqui, ó. Segundo, não sei o que, no contexto relativo a, e ademais é importante destacar que, portanto, cabe a... Então, você pode sempre trabalhar isso aqui, tá, gente? Isso aqui, ó, qualquer tema você vai conseguir encaixar isso aqui. Então, isso aqui seria o esqueleto da nossa redação, ó. Você pode trabalhar e se inspirar nessa dela, arrancar esses conectivos que ela utilizou, trazer para seu texto, jogar para sua redação. Perceba que aqui ela usa, ó, mais para frente ela trabalha aqui, ó, com além disso, aí ela vem ver se ela coloca outro conectivo aqui. As leis é como instrumento de planejamento para utilizar o meio virtual a fim de diminuir, que é intensificado, tal. Além disso é importante por meio de para pais, alunos, cautelosa. Acho que ela ficou só por aqui mesmo. Perceba que ela trabalhou essa estrutura do esqueleto dela, ela trabalhou com o conceito de polarização aqui também, que ela repete aqui embaixo, lá em vários momentos ela fala disso. E aí perceba aqui, ó, que a proposta de intervenção dela, ela vem assim, ó, cabe aos estados, então a solução dela aqui foi estados, tá? Cabe aos estados por meio de leis, então ela propôs aqui que os estados criem leis, tá? E investimento com um planejamento adequado para estabelecer políticas públicas. Políticas públicas. Isso aqui sempre funciona, tá? Você sempre pode colocar política pública, mas você tem que especificar como que vai ser feito, detalhar melhor, tá? E não só falar política pública. Aí ela ainda falou instituições educacionais, em vez de falar escolas, né? Ela trouxe aqui instituições educacionais. É bacana você usar esse termo instituições educacionais. Promovam por meio de... Então, as instituições educacionais vão promover por meio de... campanhas de conscientização. Pessoal, isso aqui é clichê, tá? Funciona para tudo. Instituições educacionais, campanhas de conscientização para pais, alunos, discussão engajada, parará, parará, parará. A solução dela nem foi tão maravilhosa, assim, mas o texto está muito bem escrito, o texto está muito bem encaixadinho. Então, por isso que ela conseguiu uma nota bacana aqui, tá? Se fosse um examinador mais exigente, talvez tinha dado um pouco menos. Mas ela articulou bem feito, os conectivos estão bem encaixadinhos, e o segredo é isso. Olha aqui, ó, nesse sentido, ela encaixou aqui, ou seja, visto que... isso, gente, parece besteira, mas é isso que faz toda a diferença quando você encaixa isso corretamente. Por isso que você tem que trazer esses conectivos para o seu texto, para que eles fiquem abastecidos aqui, né, enriquecidos, tá? Ó, o entretanto, ela colocou aqui, ó, o entretanto.
Então, Bar Habermas fala isso. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado para isso, isso e isso. Ela contrapõe aqui, né? Olha a outra redação do André, tá? Olha, mesmo tema. O André, ele já iniciou falando do Steve Jobs, tá? Steve Jobs foi um dos fundadores da Apple, a tecnologia que move o mundo, contudo. Então veja que aqui ela falou, segundo Habermas, entretanto, aqui ele veio Steve Jobs, contudo, tá? E veja que ele trouxe na sequência aqui neste sentido, tá? Muito, muito legal a maneira como ele colocou. As tecnologias não trouxeram apenas avanços. Então ele veio falar que a tecnologia desenvolveu bem, mas não trouxe só avanço. Ela trouxe também consequências, tá? Então ele está dizendo que a tecnologia foi uma coisa boa, mas também trouxe consequência. De acordo com, aí veio aqui Jean-Paul Sartre, né? O homem é condenado a ser livre. Nessa lógica... Então veja que legal. Aqui a menina usou nesse contexto relativo a, pode-se citar que, e ele usou de acordo com, tá? E isso é muito legal, dessa forma, ele usou aqui, ó, nessa lógica, dessa forma. Faz-se imprescindível, portanto, alguma coisa, não. Aí ele veio e trouxe aqui, outro sim é válido ressaltar que, conforme Kant, o princípio da ética de agir, parará, de maneira análoga, ou seja, de maneira muito parecida, né, a violação, parará, com base nisso, tá? Ó, perceba da maneira como ele usou aqui, e por conseguinte, torna-se, olha que legal, encaixou aqui, bacana, tá? Você vai preenchendo com o conteúdo, mas esses conectivos aqui são infalíveis, eles funcionam muito bem. Vamos ver aqui a solução. Ele colocou aqui, ó, em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário. Veja que ele só falou assim, é necessário solucionar, mas ele não falou ainda como, tá? Aí ele vem falando. Logo, a fim de dar liberdade à escolha do indivíduo, cabe às empresas de tecnologia. Então, a primeira solução dele, ó, responsabilizar as empresas de tecnologia. Solicitar autorização de dados para os usuários de informação por meio de advertências e linguagem clara, tendo em vista que a linguagem técnica utilizada atualmente por aviso do tipo. Ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão de modo a cobrar e pressionar as empresas, né? Então foi a outra solução. E aqui, enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs. Olha aqui ele retomando o Steve Jobs lá do começo, ó. Ele iniciou falando que tudo começou com o Steve Jobs e tal, a tecnologia do Steve Jobs. E aqui embaixo ele retomou falando do Steve Jobs. Também não foi uma solução muito complexa que ele propôs aqui, mas ele encaixou a argumentação muito forte. Veja que ele trouxe 3 personalidades para poder falar aqui, ó. O ideal é você trazer pelo menos uma, tá? Se você trouxer 2, mais chance você vai ter de trabalhar e de ganhar em 800 ou acima disso. Pelo menos 2 para tirar acima de 700. Se você trouxer só uma, muito provavelmente vai ficar ali de 600 a 700, tá? Preste atenção nos conectivos, então, que ele utilizou para você ver. Agora a gente tem um tema aqui de 2017. Os desafios para a transformação educacional de surdos no Brasil. Olha aqui, contexto histórico, mitologia grega. Na mitologia grega, aí ele trouxe aqui um puxado lá da mitologia grega. Neste contexto, aí veio falar do Brasil, ó. Então ele puxou lá na Grécia, aí ó, odiernamente, esse mito. Ele começou com um mito para justificar e trazer para o Brasil, tá? E ele traz que isso é um problema. Ele contextualizou, tá? Ó, essas 2 últimas linhas aqui é a contextualização, tá? Contexto histórico, mas a contextualização do tema. Aí ele vem falando da Constituição Brasileira de 88, só que ele usou a Constituição Cidadã, que é um apelido que ela tem, ou seja, denota que ele manja da Constituição. A Constituição Cidadã garante, então denota que ele sabe que a Constituição fala que tem direito deficiente. Aí ele vem consoante Aristóteles no livro A Ética, né, Ética a Nicômaco, então já trouxe aqui Aristóteles para poder falar. Ele vem trazendo para poder fazer a argumentação. Aqui ele vem outro sim, aí veja que o outro carinha usou o outro sim, ó. Ele também usou aqui, ó, outro sim. O preconceito da sociedade ainda é um grande
impasse, né? Então ele vem falando, né, que você tem a Constituição para poder resguardar, porém isso não é suficiente, tal. Ele trouxe Michel Foucault aqui, ó, Michel Foucault aqui para poder falar do negócio. Aí ele vem aqui com, ó, no entanto, assim, olhos conectivos, né? Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Veja que ele está falando, ó, portanto, a gente tem que resolver. Né? Aí ele trouxe, ó, solução. Cabe ao Ministério da Educação o quê? Cuidado quando você vai citar os órgãos, porque às vezes você fala bem assim, cabe ao Ministério, cabe não sei o quê, cabe não sei o quê, cabe não sei o quê. Aí você vai falar o que eles têm que fazer. Cuidado, fale um por vez. Fale, ó, cabe a tal coisa fazer isso. Cabe a tal coisa fazer isso. Cuidado também na hora de você falar, não falar bem assim, o governo, né? Mas que governo? Qual órgão do governo? Qual dos poderes? O executivo, o legislativo, o judiciário? É a Câmara, é o Senado, é o presidente? Quem é? Tá? Muito cuidado com isso. Detalhe, sempre que você for falar de propor leis, pessoal, é o Congresso Nacional, são os deputados, são os senadores, tá? Presidente pode, excepcionalmente pode, mas não é a regra dele, tá? Ele pode encaminhar o projeto de lei, mas a casa que produz lei, tá? Ou é a Assembleia Legislativa no Estado, Câmara de Vereadores do município, ou Congresso Nacional, Câmara ou Senado no nível federal, nível macro, né? Cuidado com a hora de propor essas soluções, tá? Então, tente buscar uma solução de um órgão que realmente esteja associado àquilo. Então aqui ele veio falar aqui, ó, do Ministério da Educação para criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, no qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar, né, do mito grego que ele falou lá em cima, tá? Ó, então, ó, o mito, veja que ele citou o mito aqui de Zeus e trouxe aqui de novo, fez o fechamento aqui, ó, tá? Foi a Thaís aqui, ó. Então, veja que quando você inicia falando de um camarada, cita uma obra, cita aqui, por exemplo, Vidas Secas e tal, o ideal é fazer um fechamentozinho aqui na última linha para casar certinho, tá? Se não, se você só fizer o contexto histórico aqui, não precisa fazer isso, só propõe as soluções aqui e fecha falando que isso provavelmente resolve, tá? Resolverá. Veja que aqui, ó, a outra pessoa, a Isabela, aqui iniciou falando bem assim, ó, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ela fala aqui de Machado de Assis, certo? Aí ela inicia falando da Memórias Póstumas de Machado de Assis e ela fecha falando do Machado de Assis, ó. Ela fecha falando do Machado de Assis. E aqui ela trouxe Machado de Assis para poder situar essa questão, tá? Situar a temática. E ó, o atualmente, que ela puxa para cá, para os dias atuais. Convém ressaltar, a princípio, a má formação. Então ela vai puxar que a má formação socioeducacional brasileira, Paraná. Aí vem aqui com Schopenhauer. Aí ela vem aqui, né, falando aqui, ó, em consequência disso, bacana esse encaixe aqui, em conjuntura, de acordo com Locke, ela vem trazendo Locke, tá? Perceba que em todos os parágrafos aqui a galera sempre está trazendo alguém. Por isso que é interessante você fazer a leitura, pesquisar Sócrates, Platão, Bauman, Nietzsche, né, para poder, Marx, para poder trazer aqui para o texto, porque quando você treina isso, vai ficando natural, você conseguir puxar o cara para a conversa, tá? Diante dos fatos supracitados, faz necessário que, olha aqui que bacana, a escola promova a formação de cidadãos. Então aqui é a escola, tá? A escola promove a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupo que envolvam a família, o respeito, a diversidade do tema, parará, parará. Perceba que o tema é parecido, com a solução parecida, mas escrita de maneiras diferentes. Além disso, é imprescindível o poder público, tá? Que o poder público destine maiores investimentos à capacitação de profissionais da educação especializados no ensino inclusivo e as melhorias estruturais nas escolas, com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Ademais, cabe também ao Estado com E maiúsculo, ou seja, governo, incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas,
por meio de subsídios e parcerias público-privadas, objetivando a implantação, ampliar a participação do governo no mercado de trabalho, social no mercado de trabalho, né? Desse grupo, né, no mercado de trabalho. Dessa forma, será possível reverter um passado de preconceito e exclusão narrado por Machado de Assis. Ela inicia falando que o nosso passado é de exclusão, de preconceito, e que atualmente, mesmo com avanços, ainda tem dificuldade. E ela fecha retomando, dando aquele nó final com chave de ouro na construção do texto. Gente, a dica que eu dou é conectivo. Tá vendo esses conectivos que eu estou grifando no começo e no meio do texto? Seu texto tem que ter. Tem que ter. Outra coisa, conteúdo. O seu texto tem que trazer esses caras. Para isso, você tem que pesquisar. Para cada tema, tente pesquisar caras que falaram sobre aquele tema. Filósofos que falaram sobre vida, filósofos que falaram sobre preconceito, filósofos que falaram sobre comportamento da sociedade. Porque aí você treina, amarrar e trazer esses caras para o seu texto. Ou um filme que você viu, uma série que você viu, que fala do assunto, traz ela para cá e fala e amarra ela aqui na sua história. Então é isso, redação nota 1000, não tem muito segredo gigantesco, é treino. Quanto mais você escrever inspirado nessa galera, você vai conseguir ter um texto melhor. Então a dica que eu dou é essa, se inspire nessas redações que eu trouxe para você, tente pegar elementos que eles utilizaram e treine em usar em todas as suas redações, seja qual for o tema, sempre coloque os mesmos, tá? Treine os mesmos conectivos, que fica automático para você. Você pode tentar variar de um cara do outro. Esse aqui usou em consequência, o outro usou outro sim. Você vai usando aquele ademais, você vai... Use aquele que você achar melhor aí. Mas tem que ter conteúdo aqui. Beleza? Então, ficamos aqui. Depois eu trago outras dicas para vocês da redação aí. Beleza? Então, falou!